Olá, sejam bem-vindos a mais um Talk Med, o seu podcast sobre saúde e medicina. Eu me chamo Kaline Castro e sou aluna do 9º período de Medicina da Universidade Selma e sou também ligante da AlaCardio, que é a Liga Acadêmica de Cardiologia da Universidade Selma. E hoje nós estamos aqui para mais um podcast, para mais um episódio que tem o objetivo de trazer informações de forma leve e descomplicada sobre assuntos tão relevantes da área da saúde. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Fabiane, eu sou da LICAT, que é a Liga de Cirurgia Cardiotorácica, e estamos aqui para desmistificar sobre a hipertensão arterial. Nós trouxemos convidados muito especiais, como a doutora Amanda Castro, que ela é formada na UFMA, ela fez residência, de cardiologia na UDI, e ela é preceptora hoje em dia da AlaCardio, e também preceptora de residência aqui da Clínica Médica, do Carlos Macieira. E aqui eu gostaria que você se apresentasse, e nos falasse um pouco sobre você, Olá, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer vocês pelo convite. Sempre estou em parceria aqui com a AlaCardio, É uma honra participar um pouquinho da formação de vocês, da cardiologia do nosso estado. Atualmente eu faço ambulatório, de cardiologia no SUS, no município, ambulatório no estado também. Faço consultório particular. Mas minha grande paixão é a preceptoria, e eu sou preceptora da Liga, da AlaCardio, também sou preceptora do internato médico, do ciclo clínico, e também sou preceptora da residência em clínica médica do Hospital Carlos Macieira. Obrigada. Exatamente, doutora Amanda Castro é preceptora da AlaCardio, nossa grande parceira, e nós também temos aqui a presença do Dr. José Kleber Figueiredo, que também é preceptor da AlaCardio, é preceptor da Universidade Selma. O Dr. José Kleber, ele é médico titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele foi professor do curso de medicina da UFMA durante 2021, 2022 e 2023. Ele é preceptor do internato de clínica médica da Universidade Selma. Ele é cardiologista assistente do Hospital de Alta Complexidade, Dr. Carlos Macieira. Ele também é cardiologista na rede DOR de São Luís. Dr. Kleber, a palavra está com você. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer esse convite, agradecer esse momento. É uma honra imensa, poder contribuir com a formação de vocês, da cardiologia do estado, e eu espero poder contribuir mais um momento com esse tema super importante que é a hipertensão arterial. Exatamente. Então, queridos, o tema de hoje é hipertensão arterial sistêmica, essa doença que é de grande incidência e prevalência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Então a gente precisa falar sobre esse tema. Eu sei que às vezes o estudante de medicina, ele acha que já é um tema saturado, um tema batido, Mas será se a gente tem conhecimento suficiente para saber conduzir os nossos pacientes? Será se a população em geral tem conhecimento, tem informação de qualidade o suficiente para poder se cuidar, para poder se tratar corretamente, Então, esse podcast tem o objetivo da gente hoje falar sobre mitos e verdades, A gente precisa discutir bem esse tema, falar aqui o que é verdade, o que procede, o que tem base científica e o que não tem. Então esse é o grande objetivo da gente poder realmente trazer informação de qualidade. Então, Dr. Kleber, vamos primeiro falar sobre o conceito da hipertensão arterial. O que seria a hipertensão arterial sistêmica? Falando assim de modo bem simples. Bom, a hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, ela é uma condição crônica que há níveis elevados na pressão das artérias. É dita pela diretriz uma pressão maior ou igual a 140 de sistólica, maior ou igual a 90 de pressão diastólica. Então, doutora Amanda, sabendo que essa hipertensão arterial é uma doença silenciosa, quais são os fatores de risco para essa doença? Então, aí que está o problema, A maioria da população mundial, e por que não trazer para a nossa realidade, brasileira, a maioria da população brasileira tem os fatores de risco
para desenvolver hipertensão arterial. Lembrando que a hipertensão também é fator de risco, né, para doença cardiológica, mas alguns fatores como obesidade, sedentarismo, né, atividade física é muito importante, tabagismo, consumo de alimentos com alto teor de sódio, a própria idade. Quanto mais idoso, maior a chance do paciente ter hipertensão pela própria complacência das artérias. Importante lembrar também do histórico familiar, né, que não é grande parte, mas ele influencia também. E também a presença de outras doenças crônicas, como diabetes, dislipidemia, né, o colesterol alto, eles podem também estar muito interligados com o aparecimento da pressão alta, né, da hipertensão arterial. São todos fatores de risco para doença cardiovascular. Certo. E, doutor Kleber, antes da gente entrar na parte de mitos e verdades, o senhor poderia falar para a gente um pouquinho sobre tratamentos, né? Então, o paciente chegou lá no seu consultório, o senhor fez o diagnóstico de hipertensão para esse paciente. Quais são os possíveis tratamentos? A gente vai ter para esse paciente só tratamento ali farmacológico ou existem outras medidas que a gente pode estar orientando esse paciente para que ele tome, para que ele possa conseguir melhorar a sua pressão alta, conseguir ter um controle? O que o senhor pode falar a respeito disso? Eu acredito que essa é a resposta que vale $1 milhão, porque o tratamento, ele parte de mudanças, né, no padrão de vida do paciente. Ele, inicialmente, antes de falar sobre medicamentos, nós temos que conversar, ter tempo e ouvi-lo principalmente sobre como é o padrão de vida, o que ele faz, se ele é uma pessoa, aquele da roça que vai pescar, como é a rotina da vida dele, ele tem tempo de fazer uma atividade física, como é a alimentação desse paciente, a partir desse momento de eu conhecer esse paciente. Por isso que eu disse, a consulta cardiológica é uma consulta que eu preciso ser amigo e conhecê-lo muito bem, a partir daí evidenciar o que está alterado. Será se uma elevação no padrão da alimentação, a elevação da ingesta de sódio? Será se a falta de atividade física? Será se esse paciente tem uma carga genética mais importante, em que, independente das minhas medidas não farmacológicas, eu não vou conseguir atingir, né, com facilidade aquelas metas e terei que partir para uma forma mais agressiva? Então, o tratamento começa por ouvir o paciente, ouvir e acolher as expectativas dele, porque não adianta eu apenas prescrever ou não saber como é a rotina do meu paciente e a gente não conseguirá atingir as metas e a prevenção dos desfechos dele. Então não é receita de bolo, né? Não é aquele cuidado de, olha, tem que fazer atividade física, tem que melhorar a alimentação, vou te caminhar aqui para nutricionista e é isso. E deixa que a nutricionista resolve, né? O problema é dela. Não, a gente tem que se envolver também nesse processo, né? A gente tem que fazer um atendimento ali realmente mais humanizado, o atendimento ali próximo mesmo do paciente, até para conquistá-lo, né, doutor? Exatamente. Muito frequentemente o paciente ele informa, olha, lá na minha casa já é uma alimentação muito bem organizada, muito bem regrada, temos histórico na família, então como é que eu vou indicar para esse paciente? Logicamente eu vou enfatizar os cuidados, mas não posso colocar que ele está se alimentando até ofensa muitas vezes para o paciente. Outras, ele já faz uma atividade física. Atletas também podem ser atletas esbeltos, com IMC adequado, atividades físicas constantes e ter fator genético para ter pressão alta, para ter hipertensão, né? E, logicamente, o outro lado, que é os pacientes que não têm esse controle, os pacientes que olha, atividades da faculdade, atividades do trabalho, olha, o meu chefe está me cobrando muito, não tenho tempo de fazer uma academia, não tenho tempo de exatamente. E não deixamos de citar aqui que é muito importante a diretriz, e a gente observa na prática, que é as condições sociais do paciente. Boa. Então, eu acho que realmente o cardiologista, o médico, principalmente da atenção primária também, conhecer
aquela pessoa e aquela casa. Então, tem condições de orientar uma alimentação regular? Tem, mas ele vai conseguir, do ponto de vista financeiro, atingir aquela alimentação? Então, social, ele é muito importante e temos essa função. Por isso que é a especialidade do coração, é cuidar do coração, temos que cuidar com amor mesmo. A gente precisa conhecer, né, Fabiane, a gente que está na prática já médica, né, na atenção básica, né, eu estou no internato, a Fabiane está na UBS, né, em atenção básica, a gente vê muito, né, aqueles pacientes que a gente faz toda uma orientação, encaminha para nutricionista, enfim, ela faz todo aquele cardápio, né, é um arroz integral, é um peixe, é um salmão, né, é um kiwi de R$20 o quilo, mas, gente, o nosso paciente muitas vezes não tem condição disso, né, muitas vezes o paciente chega lá, a gente não sabe que ele tem hipertensão, aí você pergunta, você tem hipertensão arterial? Ele fala, não. Aí, qual medicamento você toma? Eu tomo um medicamento para pressão. Aí a gente fica. Então, muitos pacientes nem sabem do que se trata a doença que eles têm. E, já tomando esse gancho, né, doutora Amanda, a gente queria perguntar suas experiências com pacientes hipertensos, como é a clínica, a prática, né, na questão do tratamento desses pacientes, já aproveitando essa deixa. A maioria dos pacientes que chegam pra gente que não tem o conhecimento do diagnóstico da hipertensão, eles chegam com outra queixa. Eles vão no cardiologista porque eles estão com uma dor de cabeça, porque eles estão com uma dor na nuca, porque um braço está dormente, porque ele está com tontura, ou então porque o tio do pai teve um infarto e aí ele está preocupado e foi fazer um exame de rotina. Ou então queixas diversas, palpitação, falta de ar, às vezes falta de condicionamento, não é patologia, né, necessariamente, mas ele chega na gente assim. Não com uma queixa relacionada à pressão, até porque a maioria não tem, né? Por ser maioria, né? Exatamente, a maioria das hipertensões, né? Porque a gente tem a primária e a secundária, a maioria não é a primária e não tem sintoma, é uma doença totalmente assintomática. E aí também tem a questão da hipertensão do jaleco branco, né? Que a gente pode falar um pouco mais pra frente. Mas aí o paciente chega no nosso consultório com outra queixa. Ele não chega dizendo, eu tô aqui medindo a minha pressão e deu alta. Alguns chegam, mas não é a regra, né? Os que chegam já entregam meio que pra gente o diagnóstico, mas os que não chegam, a gente tem que investigar. E aí, quando eles chegam com essas outras queixas, a gente, de repente, vai aferir a pressão, já encontra um nível pressórico mais elevado, maior do que 140/90, já vamos entrar ali no mérito tem alguém na sua família, como é que é sua alimentação, faz atividade física, fuma, procurar, né, sobre os outros fatores de risco que estão ali integralmente associados. Se dorme bem, a gente tem que lembrar também que a insônia é fator de risco, né, a apneia do sono também é uma doença que pode levar à hipertensão. E aí isso também entra no escopo das nossas perguntas. E dependendo do valor da pressão, alguns a gente já começa remédio, alguns a gente vai investigar um pouco mais, fazer o mapeamento da pressão, né, a MAPA, que é aquele exame que passa 24 horas, né, monitorização arterial, ambulatorial da pressão arterial, fica 24 horas, medindo ali mais em torno de 50, 70 vezes por dia. A pressão desse paciente, né? Afere a pressão a cada 15 a 20 minutos acordado e 30 minutos, a cada 30 minutos quando ele está dormindo. Muitos relatam incômodo também, né? É só fazendo pra gente saber mesmo. Já fiz. Né? É horrível. E dormindo, então, de noite, geralmente a pressão vem alta e às vezes não é hipertensão. É só pelo incômodo mesmo do paciente que não dormiu direito. Mas aí, dependendo, vem o valor dessa MAPA. Essa MAPA está alterada. Já vamos fazer o diagnóstico de hipertensão e ver qual que é o tratamento mais adequado. Alguns não precisam de remédio, alguns já vão para a terapia medicamentosa de fato. E também tirar outras causas, né? Às vezes o paciente está tomando energético, vai pra balada todo final de semana, toma uísque com energético, aí vai no outro dia, tá de ressaca, vai medir a pressão tá alta. O problema não é a pressão, né? O problema, ele não é hipertenso provavelmente. Merece uma investigação, claro, mas muito provavelmente é o consumo de bebida alcoólica com energético que está aumentando, né? Estão vendo, né, jovens? Então vamos moderar aí nesse consumo de bebida alcoólica, nesse consumo aí de energético, né? Escutem o que a doutora está colocando. E, doutores,
Vocês dois atuam no SUS, vocês estão fazendo ambulatório no SUS, né? E a gente sabe que no SUS, né, a gente precisa ali tentar resolver a vida do nosso paciente o máximo possível. Então, é ali dar o diagnóstico, né, explicar o tratamento e fazer com que esse paciente já saia ali com a receita e o remédio na mão, né? E a gente sabe que no SUS a gente tem uma certa limitação de medicamentos. Mas o que a gente tem lá, vocês acham que tem sido suficiente para o tratamento, pelo menos da maioria dos pacientes? Eu acho que sim. Dá pra gente, pelo menos, iniciar, né? Alguns já chegam pedindo, mas passe aí um remédio que eu receba, né? Passe aí um remédio que eu receba. E dá pra gente controlar, não sei se a maior parte, sendo bem sincera, porque não é só medicamento, né? Sim. O estilo de vida influencia demais. Muitos pacientes não fazem atividade física e isso ajuda muito. Muitos pacientes são obesos e a gente sabe que a perda de peso é a medida não farmacológica mais eficiente para controlar a pressão. E aí, o jeito mesmo da alimentação, né, culturalmente maranhense, principalmente, come muito arroz e farinha. Isso faz o paciente ser mais obeso, ter mais sódio na alimentação, enfim. Então, assim, os remédios sozinhos provavelmente eles não vão dar conta. Mas o que a gente tem no SUS, a gente tem várias classes de medicamentos, né? A gente sabe que os que são gratuitos, por vezes, podem ter uma potência menor do que os que são comprados, mas alguns pacientes conseguem se beneficiar, sim. Aliando com todas as medidas, dá certo. E por isso a gente vê a importância da atenção primária. Então, a questão das consultas regulares, nós temos as UBSs, né? E a gente vê que muitos pacientes já querem ser encaminhados direto para o cardiologista. Então, essa questão deles chegarem para a UBS, a gente tem um mapa na UBS, então eles levam para casa para aferir a pressão, principalmente também na questão das gestantes. Então, eu queria que o Dr. Kleber ele falasse um pouco sobre a atenção primária na questão do tratamento e do início, né, do tratamento dessa hipertensão arterial. Olha, a atenção primária, ela é muito importante e é a porta de entrada do usuário, né? Então, vem aquele assunto sobre conhecer o paciente. Então, as agentes comunitárias que vão na casa do paciente, que conhece, que sabe, olha, seu José, o senhor está tomando seus medicamentos, olha, dona Maria, a senhora, a doutora passou a sua receita, seus medicamentos, você está usando, até aproveitando as duas perguntas sobre o medicamento e respondendo sobre a atenção primária, por vezes o paciente pode encontrar dificuldade da polifarmácia. Então, ele acredita que tomar aquele monte de medicamentos pode fazer mal. Olha, daqui a pouco eu vou lanchar esse tanto de comprimidos. Às vezes, o que a gente tem de melhor, além da potência, é você poder associar os medicamentos. Então, ele está tomando, na verdade, 3 medicamentos, 3 classes, e quando ele vai comprar com uma potência melhor também. Mas a atenção básica, ela vai ter essa função de trazer o paciente para as consultas, desse paciente fazer os exames com frequência, aferir a pressão, porque por vezes eu até brinco com o paciente, quando você está devendo uma conta, você dá aquele dinheiro e não confere se a pessoa pagou ou não. Então, como é que você toma o medicamento e não mede, não afere essa pressão? Olha, doutor, faz 2 anos que eu não... Então, e a gente encontra... É muito... É tão comum encontrar o paciente que está tomando medicamento e ele tem que entender e tem que conferir se aquele tratamento está correto, se a gente está mudando, se é necessário mudar de classe, para falar a verdade. E a atenção primária, ela vai ser esse carro-chefe, ela vai ver a necessidade das consultas, dar uma atenção para aqueles pacientes que têm mais risco, pacientes que é tabagista, que tem história familiar para infarto, para AVC, o diabético, que são patologias, né, que podem, né, são consequências muitas vezes da pressão, né, da pressão alta, e que também contribuem para um mau controle,
Então, a atenção básica ela é o carro-chefe e é fundamental. E é importante que a gente tenha médicos bem preparados, né? Médicos que realmente que acompanhem o seu paciente, porque, como o senhor colocou, né? Tem muito paciente que só vai tomando comprimido ali, passar meses, anos, né? E aceitou aquela rotina e já chega pra gente no posto dizendo, doutor, hoje eu vim só para renovar a minha receita. E o doutor aceita isso e acha que tá certo, que tá ótimo, tudo bem. E assim vai. Meses, anos só renovando receita, sem pedir um exame, sem fazer um acompanhamento de perto. E aí, quando você vai ver lá na frente, esse paciente já não é mais atenção primária, ele já vem para atenção terciária, ele já chega lá no Carlos Maceira numa situação já infartado, né, numa situação mais crítica. Então, a gente realmente quis levantar esse parêntese para reforçar a importância da assistência básica, da atenção básica, a importância dos profissionais qualificados, dos profissionais que estejam ali realmente acompanhando bem de perto os seus pacientes. E outra coisa, envolvidos na causa. Então, a gente sabe que a UBS também é um local educacional. Então, é por lá que a gente vai ter palestras, que a gente vai ter a educação daquela população. Porque, por muitas vezes, é o único local que a população tem acesso, né? Então, profissionais que busquem educar a população e não somente passar receitas, não somente encaminhar, também é muito importante, né? Então, a Kaline falou muito bem sobre a questão de profissionais que sejam eficientes na sua função. Então, essa eficiência perpassa pela educação. Olha, dona Maria, esse aqui a senhora está tomando para isso, isso para isso. Eles não são o mesmo medicamento, porque, como a gente falou, muitas vezes chegam pacientes tomando 5 remédios e são a mesma coisa. Até abrindo parênteses para uma experiência própria que eu tive na UBS, uma paciente chegou com 5 medicamentos e todos eram para pressão alta. E aí ela falou, não, mas a médica encaminhou e eu tomo esse. Aí ela foi só juntando os medicamentos. E se duvidar, tinha o pior erro de todos, né? IECA com Brá juntos. Que a gente vê muito. Enfim, mas... Gente, vamos agora falar, né, sobre os mitos e verdades. Vamos começar agora a discutir, né, os temas polêmicos, né, a hipertensão arterial. Tem muito mito aí envolvido com essa temática e a gente precisa começar a falar sobre isso. E, primeiro, Dr. Kleber, então basta reduzir quantidade de sal na hora de preparar os alimentos que a gente já evita o aumento dessa pressão arterial? Isso é mito ou isso é verdade? Eu quero que o senhor levante a placa, pode ser uma, pode ser outra, pode ser as duas, fique à vontade, o que o senhor quiser explicar. Então, isso é mito. Mito por quê? Porque nós vimos que a hipertensão ela não tem uma única causa, ela é multifatorial. Ela tem fatores genéticos e fatores diversos, né? Como a gente já citou, a questão da falta de atividade, outros até o uso de medicamentos estão associados à hipertensão arterial. Então, nos pacientes que há uma ingestão acentuada de sódio, de sal, nós podemos reduzir, orientar e reduzir a pressão arterial deste paciente. Por vezes, 30% a 50% dos pacientes hipertensos, eles estão associados a fatores genéticos. Então, há uma melhora sim com a redução da quantidade de sódio, mas não uma cura ou apenas culpá-lo, né? Esse fator que é tão importante, mas não isolado a única causa da hipertensão arterial. E doutora Amanda, agora a pergunta é para você. Levante a plaquinha, vamos ver. E o estresse, ele eleva a pressão e pode se tornar patológico? Verdade. Galera, isso é verdade. Inclusive, eu tenho uma experiência com um paciente. É um paciente trabalhava na área do direito. E nessa época a filha dele tinha nascido e ele estava fazendo mestrado e também trabalhava numa delegacia. Tá? Tudo maravilhoso, né? Muitas questões de estresse envolvidas. E aí ele chegou no consultório e estava com a pressão alta, né? Essa tinha sido a queixa dele. Ele estava tendo alguns sintomas inespecíficos, aleatoriamente mediu a pressão, aferiu a pressão e verificou que estava alta e foi no cardiologista por conta já de uma pressão elevada que ele tinha constatado fora do consultório. E no consultório, a mesma coisa, pressão elevada. Na mapa, a mesma coisa, pressão elevada. Então, foi um paciente que
pela questão social nesse momento, muitas coisas acontecendo na vida dele, né? Infelizmente não tinham tempo para fazer uma atividade física que fossem os minutos, né, que são preconizados, 150 minutos de atividade física por semana, pelo menos, né, de atividade física moderada. Ele não tinha esse tempo durante a semana, estava com muito estresse, muita carga emocional, e aí a gente teve que começar um medicamento para ele. Então, o estresse pode sim elevar a pressão arterial, pode sim causar hipertensão. E cito mais, não só o estresse, mas também muitas doenças psiquiátricas, né, muitas doenças mentais, ansiedade, então tá no topo, assim. A gente vê uma epidemia de ansiedade, né, depois da Covid, principalmente. Já tinha esse movimento crescente, mas depois da Covid isso se acentuou. E aí pacientes ansiosos também tendem a ter valores de pressão mais elevados. Alguns conseguem resolver o valor da pressão controlando a ansiedade. Outros não. Outros a gente precisa investigar melhor e fazer tratamento de hipertensão de fato. Dr. Kleber, o senhor já até falou um pouquinho, mas vamos reforçar aqui. Quem tem insônia, ou então aquela pessoa que ela nem tem insônia, mas ela tem uma rotina muito exaustiva, né? E ela não tem como dormir às 7, 8 horas de sono, né? Estudante de medicina. Estudante de medicina, seu período de prova principalmente, né? E aí, essa insônia, esse sono inadequado, essa quantidade de horas, né, de sono pouca, né? Isso aí interfere, isso gera hipertensão arterial. É mito ou é verdade? É verdade. Então, assim, um dos fatores, né, que nós citamos no início, demos spoiler um pouquinho no início, é sobre o modo de vida, né, a qualidade de vida. Então, assim, faz parte de qualidade de vida você ter um sono adequado. Então, dormir bem, numa quantidade adequada, então, o descanso, a atividade parasimpática, que é desligar um pouquinho o organismo à noite, isso é extremamente saudável. Elevações da pressão arterial podem ocorrer em pessoas que dormem mal, seja cronicamente ou seja de uma forma provisória. Eu digo isso provisório porque, às vezes, tem fatores que são fatores modificáveis. Então, é um período temporário de estresse, é apenas uma prova de medicina mais difícil, de um professor mais carrasco. Então, às vezes, por vezes, a gente está tendo até estudante de medicina, não é incomum, de verdade. Estudantes de outras áreas também, uma prova de mestrado. Então, isso é mais um dos motivos que a gente, na maioria das vezes, né, até exceção inicial medicamento logo ali de cara, de imediato, então avaliamos os fatores, o que está acontecendo, uma segunda medida, é algo crônico, por isso que a definição foi a primeira pergunta e é muito importante, é uma elevação crônica da pressão arterial. Então, todos nós, com os nossos monstros internos, né, com a nossa vida, a gente pode ter momentos que estamos abalados, que estamos tendo fatores externos, e para eu dizer se o paciente é hipertenso, se ele tem hipertensão arterial essencial, aquela hipertensão diagnóstica, eu tenho que acompanhá-lo, mas enfatizar que a qualidade do sono, ela faz parte sim, e é verdade. Então, o sono regular é essencial para controlar a pressão arterial. E lembrar também da associação do estresse com o sono, né? Pacientes mais estressados tendem a dormir mal. Não é regra, mas é a tendência natural das coisas. O ansioso também tende a dormir mal. Então, o sono tem que estar no escopo das nossas perguntas aí no consultório, para a gente entender um pouquinho dessa rotina do paciente. É verdade, doutor. Então, ouviram, né? Estudantes, profissionais da saúde de um modo geral, vamos procurar se policiar, dormir melhor, né? Para a gente cuidar da saúde dos outros, a gente tem que ter saúde, né? Então, e parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque entra a semana de prova, o sono não importa mais.
E já entrando em outro mito e verdade, nós sabemos que a maior prevalência de hipertensão arterial é em pessoas idosas, mas é só pessoas idosas que podem ter pressão arterial, doutora Amanda? Mito. Não é só pessoa idosa que pode ter pressão arterial. Qualquer pessoa pode ter hipertensão. Ainda mais considerando as hipertensões que têm causa secundária, né? Bebês podem ter pressão alta, dependendo de alguma patologia extra, né? Externa, que não seja primária, não seja hipertensão primária. Mas adolescentes podem ter hipertensão primária. Inclusive, se a gente encontra uma pressão elevada num paciente muito jovem, né? A gente tem que investigar a hipertensão secundária. É mandatório que a gente faça isso. Tem algumas alterações em glândulas, algumas alterações hormonais, alterações no rim, enfim, que podem causar hipertensão. Às vezes até alteração cardiológica também, né? O paciente nasce com alguma cardiopatia congênita, aí ele pode desenvolver hipertensão. Então, não é só idoso. É mais comum no idoso, pelo fator idade, diminuição da complacência das artérias. Então, o fluxo sanguíneo é o mesmo de quando é jovem, mas a artéria não é tão malemolente quanto antes, e isso acaba aumentando a pressão. Por isso é mais comum no idoso, mas jovem pode ter. E muito. A gente está pegando cada vez mais no consultório, né, Cléber? Pacientes de 30, 35 anos que são hipertensos, coisas que a gente não via há 5, 10 anos, por exemplo. A gente via mais acima de 40 anos, mulheres na menopausa, porque isso também é um fator que pode contribuir. Mas atualmente 30 e 35 anos virou comum, virou rotina. Infelizmente. Infelizmente. Doutor Kleber, outra pergunta. Acho que o mundo inteiro sabe que hipertensão arterial não tem cura. Todo mundo diz isso, né? Que não tem cura, tem um controle, enfim. Isso é mito ou é verdade? Será se eu posso levantar as duas mãos? Polêmico, é polêmico. Olha, eu acho que isso é uma questão interpretável. Por quê? Nós podemos dizer, a grosso modo, ao pé da letra, que ela não teria uma cura, né? Ela teria um acompanhamento, um tratamento, um controle, né? Mas nós podemos dizer que ela realmente tem um tratamento, e se eu encontrar fatores, hipertensão secundária, como foi dito pela doutora Amanda, em que eu tenha um fator causador e eu tratar, por exemplo, um tumor que esteja causando hipertensão, uma liberação adrenérgica, eu retirar esse tumor. Então, paciente jovem que está com a pressão elevada. Então, há possibilidade nesse sentido. Outra situação, o paciente tem uma obesidade, uma inatividade física. Esse paciente, ele muda completamente, ele está ali ele vai para a balada, bebe energético, bebe uísque, em casa é pizza, um sanduíche, aquele morte lenta no final da balada. Tem histórico na família. Salsicha. Condimentado. Sal e obesidade. E ele avalia a pressão, isso não é incomum, vê uma elevação importante, muitas vezes porque ele teve uma cefaleia, uma dor de cabeça por outro motivo, aferiu, mediu a pressão, viu que estava elevada, aí ele se preocupa, ou porque algum familiar teve algum evento, teve um infarto, teve um AVC, ele resolve procurar, estava sintomático, e ele resolve mudar. Então ele perdeu peso, ele fez atividade física, ele ajustou a dieta, e isso, inicialmente ele pode ter usado alguns medicamentos, e a gente vai reduzindo sim os medicamentos. Então estava usando 2, 3 classes de antihipertensivo, foi mudando, perdendo peso, regulando, e nós vamos reduzindo. Então, a meu ver, isso seria uma certa, talvez, podemos dizer, uma cura. Então ele tem o poder nas mãos, o poder também nas pernas, né? O poder na boca de controlar isso daí. Nesse tipo de paciente, né, que depois consegue um controle excelente, né, então por que deixar ele com medicações, né? Se Exatamente. Ele vai realmente manter ali aquele estilo de vida saudável que ele adquiriu, né? Isso. Agora, se for causado por fatores genéticos, mais fatores ambientais,
né? Então nós chamamos de fatores não modificáveis, que são genéticos, e os modificáveis, como tabagismo, dieta, inatividade física. Então os dois, talvez ele vai continuar sim, só que com um número menor de antipertensivo. Talvez se for só fator modificável, talvez eu consiga que esse paciente consiga o tratamento não medicamentoso. Ou às vezes até tirar o remédio total, né? Eu tenho um paciente que ele precisou ter uma complicação da hipertensão, infelizmente, para poder fazer uma mudança significativa, né, no estilo de vida, né? E aí ele infartou e a gente começou os remédios, né? Todos que a gente usa do escopo do infarto, dislipidemia, diabetes, hipertensão, enfim. Mas aí ele mudou radicalmente mesmo o estilo de vida, alimentação, perdeu peso, ia pra academia. E aí um belo dia ele chega no meu consultório pedindo para eu atender ele de encaixe, porque ele desmaiou na academia. E quando a gente foi verificar e fazer toda a investigação e tal, repetimos alguns exames, a pressão média dele diária estava ficando 80/50, né? 8/5. Porque ele mudou tanto o estilo de vida dele que a gente teve que diminuir os remédios de pressão para ele poder não ficar com sintomas de hipotensão. Na verdade, foi o contrário. A gente fica até muito feliz quando que isso acontece, né? A gente consegue diminuir um remédio de um paciente por mudança no estilo de vida que ele teve, né? Entendeu que foi grave, conseguiu mudar e conseguiu tirar o remédio. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz. E só para enfatizar, se eu estou dizendo que a atividade física e a alimentação e a qualidade do sono é um tratamento, então eu não posso dizer que ele não está em tratamento, por isso que seria o outro ponto, dizer que realmente é um tratamento para o resto da vida, então não seria uma cura, seria um controle, né? Seria nesse sentido, porque independente de estar ou não com medicamento, que é o tratamento medicamentoso ou não, ele está no tratamento, né, não medicamentoso, que é a atividade, que é isso que nós mencionamos. Doutores, a Alacard e a Alicate ontem abriram a caixinha de perguntas no Instagram e a gente recebeu muitas perguntas. Muitas dessas perguntas eu estou vendo aqui que vocês já responderam, né? Mas tem umas aqui muito interessantes. Tem uma aqui que é sobre café e chocolate. E aí, doutora Amanda, café e chocolate pode alterar a pressão arterial? Quem é hipertenso, a senhora tá mandando cortar o café e não ir mais na Cacau Show comprar seu chocolate? Jesus, socorro. Logo chocolate e café, né? Logo isso, né? Não, eu sou suspeita pra falar do café, porque eu adoro cafezinho. Então. Acho que o médico, a maioria gosta, né? Uns ou outros que não gostam, mas a maioria gosta de um cafezinho. E assim, falando de forma clara, pode aumentar a pressão? Pode. Mas será que gera hipertensão? O aumento sustentado da pressão? Boa. Talvez não, né? Essa provavelmente não acontece. Quem toma exageradamente, né? Claro que isso vai acarretar uma coisinha mais grave. Mas quem toma ali sua xicrinha de café, o que a gente sabe? Nos primeiros 30 minutos após a ingestão, não só de café, substâncias com cafeína, né? Vamos botar aqui que hoje a gente sabe que tem bastante. Após a ingestão de cafeína, substâncias com cafeína, a gente sabe que nos primeiros 30 minutos há uma tendência natural de elevação da pressão. Porém, depois desse tempo, é para reduzir e continuar tudo como sempre foi. Não só o café, né? Outras substâncias estimulantes também. Assim como o energético que a gente citou no começo, né? A própria bebida alcoólica, o álcool é uma substância estimulante, ele vai aumentar a pressão. Pré-treino de academia, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca também, é uma substância estimulante, então vai aumentar. Assim como outras substâncias também que são estimulantes e que a gente muitas vezes não sabe. Gengibre é uma substância estimulante. Guaraná é uma substância estimulante também. Então, tem até um shotzinho de pré-treino que às vezes os nutricionistas fazem misturando guaraná e gengibre. Sim. Né? Pois é. E aí, isso é substância estimulante, pode aumentar a pressão, mas não necessariamente levar à doença hipertensão, o aumento sustentado da pressão. Provavelmente isso daí não ocorre, não. Não tem como eu dizer 100%, né? Na medicina a gente trabalha com probabilidade. Então, provavelmente não causa hipertensão, mas sim, aumenta a pressão naquele momento após o uso do café.
que foi a pergunta. Viu, gente? Não estamos condenando nem o café, nem o chocolate, tá? Chocolate, Kleber, pode? O chocolate funciona de modo semelhante, né? Então, o importante que se for fazer a ingestão tanto do café como do chocolate, é importante questionar o paciente quanto tempo ele fez essa ingestão, né, para aferir a pressão corretamente. E o detalhe também é sempre a quantidade. Então o café ele pode ser o café sem açúcar, com pouco açúcar, pode ser o chafé, o glicose café, né, que com excesso, então tem muito cuidado nesse sentido. E também o chocolate. O chocolate em excesso, a gente já vamos explorar um pouquinho também para o carboidrato que está ali, mas o uso não causaria uma hipertensão, seria uma elevação transitória que, sendo um uso não exagerado, não traria problemas. Fazendo outra pergunta, né, que foi colocada na caixinha, né, sobre, a gente até citou anteriormente sobre a síndrome do jaleco branco e a pressão arterial. Qual é a relação entre elas, doutora Amanda? Conta pra gente. Então, existe a hipertensão do jaleco branco e existe o efeito do jaleco branco. Isso. A hipertensão do jaleco branco é para quem não é hipertenso, chega no consultório médico, não só consultório médico, mas qualquer serviço de saúde. Vai fazer uma cirurgia, vai no dentista, vai numa clínica de fisioterapia. Ali a pressão já pode estar um valor um pouco mais elevado do que habitualmente é do paciente. E aí ele vai ter hipertensão do jaleco branco. O efeito do jaleco branco é para aqueles pacientes que já são previamente hipertensos, a gente já sabe disso. Eles têm um bom controle com o uso do medicamento, mas aí quando chega no serviço de saúde, a pressão tá alta. E aí a gente pede um mapeamento, pede a mapa e a pressão tá controlada fora do ambiente hospitalar. Então tem essa diferença, né? A hipertensão do jaleco branco e o efeito do jaleco branco. Dos hipertensos e dos não hipertensos. A gente falou aqui bastante sobre a importância de praticar atividade física, né, para manter um bom controle dos níveis pressóricos, mas se eu tiver, doutor, com um paciente que está ali fazendo hipertensão grave, que não está bem controlado, é seguro eu mandar esse paciente para a academia? Excelente pergunta, porque o paciente, quando ele chega no consultório, ele recebe o diagnóstico que está hipertenso. Na orientação que faremos ao paciente, já inclui atividade física. Porém, existem condições que nós não vamos encaminhar esse paciente diretamente para atividade física. Uma hipertensão não controlada, níveis pressóricos bastante elevados ou suspeita de condições cardíacas, né? Como o paciente, por vezes, ele chega no hospital, muitas vezes não fazia acompanhamento, você está suspeitando que ele possa ter uma doença arterial coronariana, uma angina, risco de ter infarto, risco de ter alguma arritmia. Então, aquela avaliação clínica inicial, primeiro para estratificar, saber se ele tem condições associadas e níveis pressóricos descontrolados, uma sistólica, por exemplo, acima de 170, né, uma diastólica acima de 100, ele não torna seguro para o paciente fazer atividade física. Então é importante ali ele primeiro fazer um certo controle medicamentoso ou associado, né? Porque todo paciente que chega tem que ter medidas em todos não farmacológicas e farmacológicas a depender da avaliação clínica. Depois desse controle, depois de afastado condições clínicas graves, podemos liberar e estimular esse paciente para atividade física. Já falando, né, nesse contexto da vida diária do paciente, né, como essa hipertensão ela pode afetar a vida do paciente, ainda mais uma hipertensão não tratada, né, porque muitas vezes o paciente chega no consultório e não tem o tratamento dessa hipertensão. Então conta pra gente, doutora Amanda, como isso pode influenciar diretamente no dia a dia desse paciente. Que legal essa pergunta, porque agora eu vou ter a chance de falar o meu jargão. A hipertensão é o principal fator de risco para a doença cardiovascular. A hipertensão é o principal fator de risco para a doença cardiovascular. O que é a doença cardiovascular? Principalmente no pior dos cenários, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, né? O famoso derrame. Então, a hipertensão pode dar sequelas irreversíveis, né? O paciente ele pode ficar aí
se tiver um infarto, pode ter uma insuficiência cardíaca, vai reduzir muito a qualidade de vida. Muitos pacientes com insuficiência cardíaca, mesmo com todas as medicações, o quarteto de ouro, assim, o quarteto fantástico, ele não consegue controlar. Não dá para fazer transplante em algumas situações. Algumas situações a gente via para o transplante, olha só, por uma hipertensão ele teve um infarto, do infarto já foi indicado no transplante. Olha a sequência de coisas. Catástrofe. Né? E aí, um AVC, já pensou? Ficar sem andar, ficar dependente dos outros, ficar sem falar, sem conhecer as pessoas. Nossa, é assim, catastrófico. Então, hipertensão e diabetes, pelo amor de Deus. E aí, então, pode afetar negativamente de uma forma bem negativa mesmo, sendo bem redundante. Né? E totalmente irreversível. Agora, a hipertensão bem controlada, a tendência é que ela se mantenha controlada, o paciente faz acompanhamento direitinho, não causa nenhuma dessas coisas, né? Mas aí a gente tem que alertar. Até porque, como o Kleber sempre gosta de falar, o nosso paciente confiar na gente é uma questão que ele vai conhecer a doença dele também, né? Que a gente vai explicar. E ele vai confiar no que a gente está conversando com ele, no que a gente está passando para ele. É difícil a gente usar um medicamento ou conversar, né? Acreditar em alguma coisa de uma pessoa que a gente não confia. Então, assim, conversar com o paciente, conhecer o paciente, importantíssimo, né? A nossa entrevista, a nossa anamnese, fazer o paciente entender o que é a doença e por que ele precisa tratar a doença, ou com remédio ou sem remédio. Isso é muito importante, para não deixar aí as sequelas dessas doenças cardiovasculares tão graves e que tem tanto gasto de saúde pública e, enfim, passaria horas falando mal aqui das doenças. A senhora pode repetir seu jargão para os nossos telespectadores? Posso. Hipertensão é o principal fator de risco para doença cardiovascular, infarto e AVC. Pronto. Mais uma pergunta que surgiu na nossa caixinha de perguntas do Instagram. Dr. Kleber, quais alimentos devem ser realmente evitados? Porque a gente muito, ouve que não existe nenhum alimento que seja vilão, tudo depende da quantidade que você ingere e tal. Mas tem alimentos que realmente tem que cortar 100%? Existe isso? E tem alimento que o senhor pode chamar de amigo, que seja um alimento que tenha uma relação direta com uma melhor saúde aí dos vasos, saúde cardiovascular, que possa ajudar no controle pressórico? O que a gente tem aí de estudo aí sobre esses alimentos? Olha, o alimento, ele é um pouco traiçoeiro, né? Porque muitas vezes, o paciente não vai conhecer a quantidade, boa parte desses alimentos que tem de sódio. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Vou fazer uma comida japonesa, um peixinho, você coloca aquele shoyu. O shoyu tem uma quantidade absurda de sódio. Então, você está imaginando, olha, o doutor mandou ter uma alimentação regular, então eu vou comer o peixinho. Você colocou o sódio que está exagerado. Então, eu acredito que na primeira pergunta, e hoje já a Constituição, né, já coloca em boa parte daqueles alimentos, vocês perceberam, nos alimentos tem, alto teor de sódio. Sim. Então, alto teor de carboidratos. Então, esses alimentos, eles devem ser evitados. Então, nós já temos um vilão para combater, né? Então, nós já temos recomendações de ter nesses alimentos, e faz um efeito. Passo pelo supermercado, tudo que tiver aqueles bonitos com cores. Então, são medicamentos que nós devemos evitar. Pensando na mesa do cidadão brasileiro, já é objeto de debate, que é muito complicado eu dizer o que deve ou o que não deve ser consumido pela renda do cidadão. E a hipertensão é muito mais encontrada naquela população mais humilde. Então, é importante salientar a quantidade, se for algo salgado, mas dificilmente ele vai perceber isso, essas embalagens, né? E falando sobre medicamentos que são amigos, né?
alimentos que são aqueles alimentos que são a dieta com mais frutas, com verduras. Então, esses alimentos e alimentos que têm um suplemento de potássio, né, para contrabalancear. Então, quanto mais ingestão de sódio tiver uma alimentação irregular e eu conseguir suplementar isso, não há necessidade de ser cápsula. Então, por exemplo, banana tem potássio, né? Então, os alimentos ricos em potássio, eles são amigos da hipertensão. Então, de forma mais abrangente, para a gente não culpar determinados produtos, dizer, olha, o cardiologista disse que nunca mais eu devo comer isso. Então, eu evito no dia a dia no consultório essas palavras, porque eu acredito que é igual a criança na tomada. Se eu disser, olha, isso não pode, ele vai lá e coloca o dedo na tomada, eu vou comer isso daqui. Então, eu acredito que é o dia a dia. É uma doença crônica, então vai ser o dia a dia dele eliminando aos poucos a quantidade de sódio e lendo naquelas informações aqueles produtos que têm uma quantidade maior. E não é só alimento salgado que tem sódio, né? Tem que falar isso para eles. Alimentos industrializados, muito industrializados, biscoito recheado, refrigerantes, né? Tem sódio também, podem contribuir aí na piora, né, nessa hipertensão, não só pelo sódio, mas também porque são industrializados, né? Mas e é isso, tem que falar do sódio. Nós falamos muito sobre a questão da qualidade de vida, dessa rotina dessa pessoa, né, que tem a hipertensão. E teve uma pergunta sobre as medicações. Então, quais são as medicações atuais para a hipertensão? Nós sabemos que se a pessoa tiver uma boa condução da sua vida, né, alimentação saudável, praticar exercícios, isso já é um prognóstico muito bom, mas nós temos bastante medicações, né, e também como evitar essa polifarmácia, né, porque muitas vezes os pacientes não têm noção, né, da questão da farmacologia, então se vocês puderem esclarecer um pouco para eles, né, doutora Amanda, doutor Kleber. Então, assim, quais são as medicações? Aí a gente passa até amanhã falando. Muitas classes. Tem muitas classes, né? A gente tem as 3 principais classes que a gente fala que é a primeira linha, né? Que são os IECAs ou BRAS, né? Enalapril, captopril, losartana, valsartana ou mesartana. Tem os tiazídicos, basicamente hidroclorotiazida e clortalidona. E tem os bloqueadores de canal de cálcio, né? Que a gente mais conhece é o amlodipina, mas a lista é imensa, não existe só o amlodipina. E aí, desses 3, a maioria dos nossos pacientes vai usar esses 3, né? Alguns vão ter uma hipertensão resistente, vão precisar usar mais classes de medicamentos, mas esses 3 são a primeira linha de tratamento. E aí, a gente tem que lembrar que existem as associações. A gente tem no mercado alguns medicamentos que eles são compostos. Eles têm um comprimido só, ele tem 2 classes ou 3 classes. Na cardiologia, a gente tem essa vantagem. A gente sabe que o preço não é tão acessível assim, né? Falando na condição da maioria da população. Mas dá pra gente fazer, dá pra gente reduzir. Às vezes o paciente toma 3 comprimidos, 4 comprimidos, porque alguns precisam ser de 12 em 12 horas. Durante o dia, para controle da hipertensão, às vezes se ele comprar um pouco mais caro, a gente consegue diminuir a quantidade desses comprimidos e reduzir até para 1. Isso facilita até a adesão do paciente ao tratamento, né? Quanto mais medicamentos ele tem que tomar, menos chance dele aderir ao tratamento. Ou então ele toma um de manhã, a mesma dose ele tem que repetir em 12 horas, mas aí não vou tomar porque eu já tomei de manhã. Ou então, às vezes não toma para economizar mesmo. A caixa não vem com 60, a maioria das caixas vem com 30. Então, para suprir a necessidade de 30 dias, ele precisa comprar 2 caixas. Então, o que ele faz? Vou tomar 1. Né? E aí fica uma parte do dia descoberto, porque a meia-vida do remédio não permite cobrir o dia todo. Né? Verdade. Então, pessoal, nós estamos agora chegando na nossa reta final, né? Estamos aqui nos nossos últimos minutos de podcast. E gostaríamos agora, então, de abrir esse espaço para que vocês possam dar um recado final aí para os nossos ouvintes, né, nossos telespectadores. Vai ter gente que vai assistir a gente pelo YouTube, vai ter um pessoal que vai nos ouvir, né, pelo podcast. Então, pessoal que está em casa, qual é o recado que vocês têm para dar, a mensagem final, doutor Kleber, doutora Amanda? Olha, eu gostaria de contar uma história que é o que eu falo para todo paciente. Eu acabo
perdendo ou talvez ganhando um pouco de tempo com o paciente na consulta, que eu queria deixar esse recado aqui para todos. Vocês podem reproduzir essa história para o seu paciente e sempre na primeira consulta eu gosto de falar isso para ele. Eu digo, a hipertensão e o diabetes, vamos falar da hipertensão arterial, ela é igual um inimigo que está dentro da sua casa, que se faz de seu amigo. Ele bebe da sua água, ele janta, ele almoça com você, ele está ali do seu lado, mas na primeira oportunidade ele pode te apunhalar, roubar sua casa, roubar sua esposa, roubar seu marido. Então, ela é uma doença silenciosa, ela se faz de amiga, ela está ali, não está dando sintomas, de boazinha, porque dor de dente te incomoda, um apendicite incomoda, mas a hipertensão ela fica cronicamente ali convivendo com você, e o que ela parece é o quê? É um infarto, é um AVC, que é o derrame cerebral, é a insuficiência cardíaca. Então, a hipertensão ela precisa ser combatida. Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo são hipertensas. Então, é uma estimativa altíssima. Boa parte não sabe que é hipertenso. E, para piorar, a principal causa de morte, né, no mundo são as doenças cardiovasculares. Das doenças cardiovasculares, o principal fator é a hipertensão. Então, se nós tratarmos bem, diagnosticarmos bem e acompanharmos bem a pressão, nós estaremos salvando muitas vidas. E é algo muito modificável mesmo. Então, é um tema extremamente importante. Eu queria até aproveitar e agradecer e elogiar vocês, dar os parabéns por essa escolha desse tema, que eu vou falar a verdade que muitas vezes o estudante de medicina, o estudante de todas as áreas, de enfermagem, de biomedicina, eu aposto que deve ter estudante de todas as áreas nos assistindo, nos ouvindo também, que é de nutrição, enfermagem. Então, muitas vezes está ali, eu quero falar sobre uma dissecção de aorta, quero falar sobre infarto, e trazer um tema tão importante, isso nos enche de orgulho, né? Eu estou aqui muito feliz, né, com aquela sensação de dizer, poxa, que alegria estar no meio de vocês por trazer um tema tão importante, e nós vamos mudar as estatísticas do Estado, nós vamos melhorar, né, tratando bem a hipertensão, vamos atuar com esses pacientes e evitar muitas mortes, devolver a saúde, para fazer o vô continuar brincando com seu netinho, para fazer o pai ver o filho se formando. Então, todo paciente que entra no consultório, de todos vocês têm que imaginar, ele pode ser meu pai, ele pode ser meu avô, e você vai tratar ele com amor e ele vai permanecer naquele seio familiar. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa noite, nesse momento. Obrigada, doutora Amanda. Então, importantíssimo isso que Kleber falou, né? Eu já falei que é a principal causa de doenças cardiovasculares, não ia dizer que é a principal causa de morte também. Mas assim, é um aspecto muito importante a gente saber, né? Os gastos com saúde pública são elevadíssimos, e também um ponto interessante e muito importante que a gente também precisa estar verbalizando todo dia, porque o óbvio também precisa ser dito. Hipertensão não é doença do cardiologista. Hipertensão é doença do médico, né? Então, idealmente, em toda consulta, seja lá qual especialidade for, o paciente deveria ter sua pressão aferida. Uma vez eu fiquei muito contente, muito feliz, né? A gente tem vários professores, enfim. Um dos meus ex-professores
dermatologista, chegou na porta do consultório, bateu na porta e falou assim, eu queria que tu atendesse o paciente, porque eu acabei de aferir a pressão dele e tá alta. Olha só que legal, né? Às vezes a gente pensa que não tem nada a ver, o dermatologista tá aferindo a pressão. Mas, gente, que bacana que aquele médico conseguiu exercer, né, a medicina. O que é a medicina. Exatamente, como tem que ser. Aferir a pressão. O paciente não estava falando nada sobre isso, era queixa de pele. Quem vai no dermatologista não vai para aferir a pressão. Mas aí o médico, no exame físico, aferiu a pressão do paciente, já viu que estava mais alta, já encaminhou. Olha que maravilha. Né? Então, assim, não precisa ser cardiologista para saber diagnosticar hipertensão. É obrigação de todo médico. Às vezes o tratamento pode ser, às vezes não. Na maioria das vezes o tratamento pode ser iniciado por médicos que não são cardiologistas, apesar de muitos não defenderem a minha ideia. Eu defendo sim, porque se a gente acha a doença, a gente tem que tratar. Ainda mais hipertensão, né? Quanto antes tratada, melhor. Encaminhar somente nos casos que a gente não está dando mais conta. Mas alguns acham que é só o cardiologista que pode mexer no remédio de pressão, né? E não é incomum a gente pegar isso no consultório, né? O paciente chega, porque minha pressão está dando alta, mas aí o doutor fulano disse que só o cardiologista pode mexer no meu remédio. Não é bem assim. Mas temas de importante relevância, importantíssimo, alta prevalência, alta incidência, está aumentando. Cada vez mais pacientes jovens, então uma temática muito importante. E eu fiquei muito feliz que vocês escolheram esse tema, porque às vezes, pressão alta. Tema chato. É fácil. Só pressão alta. Sei tudo. Ou então paciente, se ela tem algum problema de saúde, só pressão alta. Só não. Subestimando. Só não. Você tem pressão alta e o paciente dá importância porque a gente dá importância. Então, se você dá importância para aquela hipertensão, se você dá importância para aquele colesterol 10 pontinhos mais alto, se você dá importância para aquela glicemia 2 pontinhos mais alto, para aquela hemoglobina glicada um pouquinho mais alto, o paciente vai dar importância também. E aí você tem que explicar, isso é fator de risco, bora controlar isso aqui, né? Ele tem que saber. Doutores, onde que a gente pode encontrar vocês, né? Se a gente tem aí alguém vendo, ouvindo e que gostou muito aqui desse podcast, gostou muito dos nossos doutores e quiser marcar uma consulta, onde é que a gente pode encontrar vocês? Vai lá. Bom, eu atualmente trabalho, né, no Hospital Carlos Macieira. Lá é um atendimento terciário, ou seja, os pacientes que já ocorreram algum evento, como infarto, mas também trabalho, né, no ambulatório, fazendo esse projeto de prevenção. Trabalho no Hospital UDI, no ambulatório, atendo lá todas as terças-feiras, das 8 às 12 horas, né? Irei também abrir, acho que, novas agendas, eu não sei onde colocar, né? Converso muito com a doutora Amanda sobre isso daí esses dias. Eu disse, eu estou pensando em abrir uma nova agenda. Aí agora eu estou pensando onde. Mas inicialmente trabalho nesse hospital, né? No Hospital UDI, ali no Jaracati. As consultas de prevenção, né? Consultas com risco cirúrgico, consultas, né, de pacientes com angina e reabilitação, que também pode ser até outro tema que lança a pergunta: doutor, eu infartei, e agora, como é que será a vida? Atividade sexual, como orientar esse paciente? Então, esse é o trabalho que nós fazemos no consultório. E a senhora, doutora? Eu estou no consultório, né? Atualmente eu faço não somente consultório, mas eu faço consultório todos os dias e também sou preceptora, enfim. E aí eu faço consultório na Clínica Dom, na Dom da Lagoa e na Dom do Quajape. Estou lá toda segunda-feira de manhã, quinta-feira de manhã e quinta-feira à tarde, fazendo muito ambulatório de prevenção, né? Por sorte, a maioria dos pacientes são pacientes de rotina e que bom, né? Que bom pacientes de rotina que são assintomáticos para a gente tentar intervir em algum fator de risco para prevenir uma possível doença. E também estou lá no Carlos Macieira, junto com o Kleber, né? Em setores distintos, em dias distintos, mas a gente está por lá também fazendo o ambulatório. Muito bom, doutores. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi incrível essa discussão, né? Ter as duas opiniões, né?
Nós vamos encerrar aqui mais um episódio, mas Exatamente. já encerramos com uma dorzinha do coração, porque foi muito bom, Não né? dou no coração, não. E nós queremos convidar vocês, né, a seguir o Instagram do TalkMed, né, que vai estar aqui na descrição. Também acompanha a gente no Spotify, aqui pelo YouTube. E também agradecemos a presença, né, de todos aqui disponíveis. E também, se vocês gostaram do episódio, vocês possam compartilhar. Não é um podcast para as pessoas da área, é para qualquer pessoa que estiver interessada no assunto, que quiser saber. Nós agradecemos pela audiência e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Muito obrigada, doutores. Muito obrigada quem ficou aqui conosco até agora. E é isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais. Vão lá no YouTube. Vão seguir a gente lá no YouTube também. Compartilhem os vídeos, tá? Deixem lá a curtida de vocês. E também no Spotify. Estamos no Spotify. Então, nós encerramos aqui mais um episódio do nosso TalkMed. E aguardamos vocês nos próximos episódios.